tem muito mais diferenças do que semelhanças. E elas precisam ser tratadas. Alguém lembra quais... A tradução de dois Messias. O Messias bem visto. Então, antes de dizer que Mateus 24, como essa enxurrada de versículos bíblicos que o irmão tem na mente... Que eu acho que não é bom essa pergunta para um pós-tribulacionista e para ninguém. A pergunta é assim... Um dos pontos que me fez deixar de ser pré-tribulacionista, com todo respeito, é justamente a falta de textos para esse tema que a gente está falando aqui. A volta de Jesus é em uma ou duas etapas. Aí você falou, o clássico fala em vinda secreta para o mundo, fala em etapas. O revisado, que o senhor representa, não fala em etapas, mas fala em eventos. A mim me parece que é uma outra roupagem para a mesma coisa, do ponto de vista só da volta de Cristo. Deixa eu só... Não, pode concluir, perdão. Do ponto de vista só da volta de Cristo. Porque o clássico fala de dois eventos, de duas etapas ou duas fases. O revisado fala de dois eventos. Mas são dois, né, também. Aonde na Bíblia é possível defender a volta de Cristo só para os crentes e tempos depois a volta de Cristo para os ímpios? Então, vamos lá. Já que eu não preciso continuar na minha prédica que eu estava dizendo sobre os textos, que eu acho que não é bom essa pergunta para um pós-tribulacionista e para ninguém essa pergunta. Me mostra um texto que diz que ele vem em duas fases. Essa pergunta não é boa. Não ajuda nós. Nós temos muitas doutrinas que não se resumem a um texto só. Muitas. Portanto, nós reagrupamos agrupamos os textos e entendemos no que tange a vinda de Cristo. Que ele veio uma vez para morrer na cruz e uma outra para vir em glória ou reinar, estudando os textos do Antigo Testamento paralelamente. Nós entendemos que dividimos esse texto, a Bíblia divide-se em duas etapas, eu me refiro à vinda de modo geral. Uma para ele morrer na cruz e outra para ele vir em glória. Nós temos que fazer partir dessa mesma hermenêutica para o arrebatamento. Tanto que, quando os judeus, Cristo veio na sua vinda para morrer na cruz, por falta dessa hermenêutica, eles rejeitaram, porque eles não entenderam que o Messias viria para morrer na cruz do Calvário. Tanto que, no período paralelo à Bíblia, surgiu a tradução de dois Messias. O Messias ben Yosef e o Messias ben David. O Messias filho de José, que seria o Messias sacerdotal, que morreria, e depois o Messias que viria para reinar. Nós temos que partir dessa mesma hermenêutica, pastor César, pastor Helder e pastor Luciano, que chegou agora. Não sou pastor, sou só irmão. Perdão, então, pastor irmão Luciano. Nós temos que partir dessa mesma hermenêutica. Pegar os textos que falam sobre a vinda de Cristo em glória, por exemplo. Nós temos N textos. Mateus capítulo 24, o texto que nós estamos conversando, eu e o pastor Éder. Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse capítulo 1, verso 7 e Apocalipse capítulo 19, versos do 11 ao 16. E o texto de Zacarias capítulo 14, versos do 1 ao 4, em especial, analisar esses textos. À luz de quais textos? Coríntios... cronologicamente, né? João capítulo 14, versos... O senhor fez algumas perguntas para mim, eu gostaria com sinceridade, que o senhor explicasse dentro da visão do senhor, que é pré-tribulacionista. Eu não sou pós-tribulacionista, pré-milenista, como que nós encaixamos João capítulo 14? Aí nós temos que pegar esses textos que falam da vinda de Cristo em glória e analisar à luz desses textos. João capítulo 14, que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei ou vos receberei. Os dois mestres no grego aqui também irão analisar o verbo ali, qual a voz que está, e independente, se eles concordar que é vos levarei ou vos receberei, no meu ponto de vista, é um grande problema para o pós que é pré-milenista, esse texto. O irmão que tem tendência a milenista, não é problema. Mas para o pós pré-milenista, é um problema. Um segundo texto, que é 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao 58, falando da transformação dos santos que vai acontecer, obviamente, no momento do arrebatamento.
Aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é mortal seja visto da imortalidade, o que é corruptível da incorruptibilidade, quanto isso que é mortal, se que é vestido da imortalidade, que é corruptível da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão, onde está o inferno, tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Aí, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 58, que também é um texto problemático para quem é pré-tribulacionista, dispensacionalista, pré-milenista, aliás, né? Pós-tribulacionista, pré-milenista. Porque no verso 58 há uma promessa de conforto, de recompensa, de retribuição para a igreja. E o terceiro texto que lida com o arrebatamento mas aí vamos por parte, porque assim, ó, eu te fiz uma pergunta só. Eu não vi a resposta. Mas aí agora você está me devolvendo 3 perguntas. Não, na verdade, pode continuar. Então, qual que é a sua resposta? Vamos lá. Eu vou responder com alegria cada um desses textos, sem problema. Mas eu queria analisar um por vez, porque senão Então, muito texto. A primeira pergunta que o senhor fez foi: como que nós conseguimos ver a distinção dos eventos? A minha resposta foi: fazendo a mesma coisa que a gente faz com os textos do Antigo Testamento. Legal. Quais são esses textos? Que fala das vindas. Isso. Eu citei todos eles, pastor. Então, Mateus 24, então, Marcos 21. Só para fazer Marcos 3, Lucas 21. Justiça, vamos lá. Mais ou menos na linha do pastor César, eu acredito que o irmão tem muito conteúdo para defender o pré-tribulacionismo, e a gente está aqui num bate-papo entre irmãos e amigos. Todos nós sabemos que isso não é um assunto salvífico, e na verdade acho que todo mundo aqui na mesa gostaria que o irmão estivesse certo, que Jesus voltasse hoje. Eu mesmo queria muito. Que Jesus voltasse hoje seria maravilhoso. No entanto, cada um de nós, por uma razão ou por outra, entende a coisa, assim, não se sente tão seguro com a leitura pré-tribulacionista, exceto o irmão. Aí, o pastor César pediu para o irmão mostrar o texto, que é o tema do programa. O irmão mostrou muitos textos, mas talvez o ouvinte lá do outro lado, e mesmo nós aqui na mesa, não tenhamos conseguido perceber como essa enxurrada de versículos bíblicos que o irmão tem na mente, e é maravilhoso ouvir o irmão citar a palavra de Deus, mas como essa enxurrada de textos se encadeia, como eles se amarram de forma suficiente para defender que a vinda de Cristo vai ocorrer em 2 etapas, ou seja lá qual for o aspecto do pré-tribulacionismo que o irmão está tentando defender nesses textos. Eu posso responder a pergunta dele, pastor, diretamente? Por favor. É porque, com o devido respeito, o senhor chegou um pouco depois, que eu estava explicando para o pastor César, que para responder essa pergunta é necessário dar essa enxurrada de texto. Porque nós temos que fazer a mesma coisa que a gente faz, pastor, irmão Luciano, o senhor disse que não é pastor. Como que o senhor consegue, por exemplo, o senhor consegue me apresentar, como que o senhor consegue entender que Cristo veio para morrer na cruz e uma outra vinda ele vai voltar para, independente se é pré ou pós-tribulacional, não é o assunto agora. Cristo veio para morrer na cruz, correto? E nós temos textos que falam sobre isso no Antigo Testamento. E ele veio também... Tipo Isaías 53. Virá, isso. Ele virá em glória. Correto? Ou para reinar, digamos assim. Como que nós entendemos, os apóstolos entenderam, do Novo Testamento, que isso aconteceria em duas, eu vou usar a nomenclatura, 2 fases, né? Como eu já disse que eu tenho uma tendência mais revisada do que clássica, mas eu vou usar a nomenclatura 2 fases, tá? Como que nós fazemos isso? Pegando todos esses textos, reverendo irmão Luciano, e analisando eles... Sem o reverendo. É uma forma respeitosa de referir ao senhor. Irmão Luciano, pegando todos esses textos e estudando. O fato de eu citá-los aqui de cabeça, isso não implica dizer que nós não vamos analisá-los um por um. Não tenho nada contra o irmão citar vários textos. A objeção não é quanto a ser uma enxurrada. Pelo contrário, eu estava elogiando o irmão pela enxurrada. Eu entendi a sua fala, é porque foi necessário, porque às vezes quando a gente faz isso, os ouvintes falam, lá ele está se mostrando, que gravou os textos, que bom que eu gravei. O irmão concordaria que os pós-tribulacionistas também sabem citar uma quantidade muito grande de textos. Sim. A gente poderia, por exemplo, provavelmente, assim como o irmão citou uma dúzia de passagens, o pastor César talvez pudesse citar uma dúzia de passagens, eu também citaria uma dúzia de passagens que podem defender a leitura pré. Olha, aliás, a leitura pós. Né? A leitura pós. Então a pergunta é como esses textos servem para provar
As duas fases ou etapas. Esse aspecto do pré-tribulacionismo, que no caso são as E duas não tem a necessidade de ser um versículo, pelo amor de Deus. Em deferência aos nossos ouvintes, um parênteses, já que foi mencionado várias vezes que eu cheguei atrasado, gente... A culpa foi minha. Já foi justificado. A culpa foi do pastor César, não sei se ele assumiu. Eu assumi. O pastor justificou aqui. Ele ficou 2 horas fora do ar responder, e eu tava esperando a resposta dele, se era pra eu vir pro estúdio ou não. Me perdoa. Vamos lá. Tá. Já foi justificado. Então, só resumindo, o senhor falar à vontade, o pastor Helder também fala à vontade, o pastor. Eu só mencionei os textos e é o que nós vamos começar a fazer a partir de agora, pelo menos a gente espera que isso aconteça. Nem precisa resumir, pode falar, não. com Por que vontade. nós citamos, o pastor César perguntou, né? Como que a gente faz essa... entende, o senhor disse assim, eu gostaria que o senhor tivesse certo. Pode acalmar o seu coração. Fica tranquilo, nós estamos certos. Tá, mostra o texto. Vamos lá, qual que é? Irmão, eu já estive exatamente onde o irmão esteve, porque eu me converti e fui para uma igreja pentecostal após a minha conversão. E lá o pessoal ensinava o pré-tribulacionismo e um belo dia, lendo a Bíblia, sozinho, na leitura bíblica, o Espírito Santo me convenceu de que Jesus Cristo vai voltar após a tribulação. Mas vai ser uma alegria, de repente, irmão, me provar que eu tive apenas uma impressão equivocada ou coisa parecida. Foi uma Pastor Átila está com a palavra. Tô com a palavra então, Fica maravilha. à vontade, pastor. Tá bom, pastor, tá bom. Ele até constrange a gente com essa humildade dele, de verdade. Constrange a gente com essa humildade, constrange no bom sentido. Então, como eu estava continuando como eu estava dizendo, pastor, reunindo esses textos, nós vamos perceber que o assunto de cada um deles, o assunto de Mateus capítulo 24, por exemplo, não é arrebatamento, é vinda em glória. O assunto de Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse capítulo 1, verso 7, Apocalipse 19, o assunto ali é vinda em glória. Os outros textos que eu citei, como João 14, 1 Tessalonicenses 4, aos Coríntios capítulo 15, o assunto ali é arrebatamento, ou vinda de Cristo para os santos, para a igreja, transformação, no caso de Coríntios, que vai acontecer no arrebatamento, e etc. Analisando esses textos, por exemplo, respondendo aquela segunda pergunta do pastor Helder, quando pegamos Mateus capítulo 24 e colocamos lado a lado com Tessalonicenses capítulo 4, responde a sua segunda pergunta. Como que eu sei que Jesus não estava falando sobre alguns pontos? Porque existem semelhanças, é verdade. Mas as diferenças de ambos os textos precisam ser tratadas. Como eu muito bem farei aqui, eu pretendo fazer. A diferença de Mateus capítulo 24, porque o assunto é vinda de Cristo em glória. Lá em Mateus capítulo 24, por exemplo, nós não temos transladação dos santos, saindo da terra, indo para o céu. Eu sei que os irmãos vão tentar fazer como os pós fazem, dizer que a reunião dos eleitos no final é ida ao céu. Nós vamos tratar essa merisma no texto ali, de forma muito categórica. Lá também não tem a transformação dos santos. O irmão entende então que pós-tribulacionistas leem um arrebatamento ali. Sim, pode. E o irmão concorda que grande parte do universo acadêmico, dos exegetas, dos comentaristas exegéticos, com exceção do pessoal do Dallas Theological Seminary, praticamente todos os outros estudiosos entendem que Mateus 24 fala do arrebatamento. Então, 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 1 e Mateus 24 e 1 Coríntios 15, para a maior parte dos exegetas, está falando do mesmo assunto, que é a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Então, vamos lá. Esse é um argumento que eu não falo de forma desrespeitosa. O argumento da autoridade não é importante. O caso. Não é o caso. É apenas que a gente não pode tomar como ponto pacífico, já decidido, olha, o texto de Mateus 24 não tem arrebatamento. Não tem arrebatamento segundo uma ótica, que é a ótica pré-tribulacionista. A ótica pós-tribulacionista vê um arrebatamento ali. Então, como eu disse antes do senhor chegar, existe também até alguns pré-tribulacionistas que veem arrebatamento ali, e eu já disse que eu não concordo com esse ponto de vista. Então, antes de dizer que Mateus 24 não tem arrebatamento, a gente tem que qualificar essa declaração dizendo, a meu ver, ou do ponto de vista de uma corrente pré-tribulacionista, ou do ponto de vista do fulano de tal, aí cita uma referência, ali não existe um arrebatamento. O que o senhor faz, mestre? Faz o seguinte, quando for a vez do senhor falar,
Aí o senhor explica Mateus 24 e me apresente ali o arrebatamento, eu faço meu contraponto, porque a minha defesa será essa, tá bom. entendeu? Ok. A minha defesa será essa, não fala de arrebatamento. Aí se o senhor discorda, que obviamente é o assunto, o senhor não vai concordar, o senhor cita, ó, pastor, aqui é o arrebatamento, aqui não é, eu digo, não, pastor, aqui não é por isso, e fica tranquilo. Então eu vou tornar a dizer, Mateus capítulo 24 não fala do arrebatamento, na minha ótica de ensino, como o senhor quer que eu use a nomenclatura e eu vou usar assim, não fala de arrebatamento. O texto de Tessalonicenses capítulo 4 precisa ser colocado lado a lado para nós estudarmos, e eu vou tornar a dizer, como eu já o disse, há semelhanças. Mas as diferenças precisam ser tratadas, e nós vamos tentar fazê-las aqui. E o irmão acredita que são mais semelhanças ou mais diferenças? Eu penso que tem muito mais diferenças do que semelhanças, e elas precisam ser tratadas. Alguém lembra quais são as semelhanças entre o texto de 1 Tessalonicenses 4 e o texto de Mateus 24? Para a gente colocar para o nosso ouvinte a verdade. Vou tratar tudo isso aqui. Eu só estou citando para mostrar aqui que Mateus capítulo 24, na nossa ótica, que pensamos ser bíblica, não fala de arrebatamento, não é o assunto do texto. A igreja ainda era um mistério. Para o ouvinte não ter que acreditar na minha nem na tua palavra, alguém lembra quais são as semelhanças entre o texto de Mateus 24, nuvem, trombeta, etc, etc. Bom, posso ler o texto? Vamos lá. Eu leio o texto. Capítulo 24, versículo 27. E logo depois, ou em seguida, depende da versão que você tem, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso é Mateus 24, o outro texto é? 1 Tessalonicenses... Capítulo 4. 4:15 em diante? 4:16. 15 ou 18. Então lá, 4:15. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.